Nós já estamos de volta com Conexões de hoje, que debate o Dia Internacional da Mulher. E estão nos nossos estúdios para falar sobre esse tema Elismene Oliveira, que é do Fórum Goiano de Mulheres, e também Maria Rita Fontes, que é gerente de projetos da Semira. Continuando o nosso debate do primeiro bloco, a gente falou muito dos problemas, do que ainda deve ser enfrentado, e as conquistas. O que a gente pode comemorar nesse 8 de março em relação às conquistas recentes? Existem conquistas recentes a serem comemoradas? Queria que você começasse. A Lei Maria da Penha é uma lei que deve ser comemorada. São as 3 principais leis que existem no mundo em termos de reconhecimento de direitos humanos. A Lei Maria da Penha é uma delas. Eu penso que essa questão do feminicídio, o que ocorre? O que é importante a população saber? A partir do momento que começaram as denúncias, esse crescimento que é registrado de 100%, ou esse incremento que é verificado a partir de 2007, está relacionado primeiro com a questão do registro, que não era efetivamente registrado, ou melhor, computado como crime feminino, com identidade de gênero. E a partir da criação da Lei Maria da Penha, o que aconteceu? Primeiro, os registros começaram a ser mais confiáveis. Segundo, as mulheres começaram a ter coragem de denunciar, começaram a abrir mão da vergonha. É preciso que todo mundo compreenda que é muito difícil para a mulher que tomou uma pessoa para companheiro e essa pessoa passa a agredi-la. Não é muito fácil você chegar e dizer assim, olha, estou sendo agredida pela pessoa que eu amo, ou pela pessoa que eu escolhi para conviver comigo. Então, não se pode falar de covardia, não se pode falar de falta de incentivo, falta de iniciativa, não. A gente está falando de afeto, e isso é problemático. Para quando essa mulher passa, então, a denunciar, o que acontece? Claro, o número dos registros aumentaram, porque até então não existia registro. E o que aconteceu? A gente ainda não tem uma pesquisa efetiva sobre isso, mas claro que elas passaram a correr mais risco. A partir do momento que há a denúncia, o agressor denunciado, ele passa a dizer assim, bom, eu não tenho mais nada a perder. E é quando os crimes são cometidos. Eu questiono essa questão do segundo lugar para o Estado de Goiás, porque eu estou sem os dados aqui, mas a pesquisa do IPEA diz que Goiás está em 6º lugar. Continua sendo incômodo, eu não estou dizendo que é uma posição boa. Para nós, enquanto secretaria, enquanto gestores públicos, é um dado que nos incomoda. Mas ainda assim, um 6º lugar ainda é preocupante para nós. Bom, Elismene, o que você também teria para falar? Dentro do movimento feminista, o que seriam as conquistas? O que a gente poderia comemorar nesse 8 de março? Então, as conquistas, elas ainda são diárias, né? E mesmo que a gente tenha alguns processos de representação, é o que eu disse anteriormente. A situação, ela não é tão boa ainda, até porque a apropriação cultural da luta feminista, ela é uma apropriação que joga as coisas que a gente consegue contra a gente. Tem alguns movimentos, por exemplo, que são conhecidos como movimentos de backlash, que é assim, feministas voltem para casa. Agora que vocês já conseguiram trabalhar ou tudo que vocês querem, por que vocês ainda lutam? Mas a gente não conseguiu tudo que a gente quer, nem em termos de paridade. A gente ainda não ganha os mesmos salários que os homens até hoje, que é uma luta no Brasil da época do Getúlio, de 1930. Então, ainda hoje, a gente não ganha os mesmos salários em qualquer faixa etária de classe social, em qualquer faixa, em qualquer classe social. As mulheres que estão em altos postos, por exemplo, de universidades e instituições públicas, são inclusive as que ganham menos. E aí, essas conquistas, elas vão também se filiando a outras características básicas, ou as conquistas ou os problemas que a gente tem com as conquistas, que é, por exemplo, o racismo no Brasil e a não admissão de que a gente é um país racista. Porque essa não admissão, ela tem um peso muito alto para as mulheres negras ainda, que são o público mais, um dos públicos mais afetados com as políticas e ausências dessas políticas e de reconhecimento que o país é um país sexista, é um país racista, e é um país também que promove políticas de morte e ódio às mulheres. Institucionalizar políticas que fizessem isso trariam para discussões demandas que a gente ainda não tem. E faria com que no 8 de março, por exemplo, a gente não tivesse festas com entregas de flores e maternidade, mas que a gente relembrasse a violência contra as mulheres que acontece todos os dias. Então, o 8 de março ele é uma retomada de luta. Ele não é um processo festivo de, nossa, como é bom a gente ainda ser mãe. Então, é uma luta muito contraditória ainda para o movimento também. É uma luta contraditória nesse sentido, a gente dá 2 passos e recua 3 ou 4 sempre, né? Então, essas políticas também de acesso, de conquistas,
historicamente, elas têm alguns processos de transição muito peculiares, né? Como eu falei. Elas sempre foram impulsionadas pelo movimento feminista, é impressionante se a gente for pegar pesquisas, e o que é ruim, porque é como se o movimento tivesse que dar pauta para o Estado fazer algumas coisas, sendo que o Estado, então, ele representa, né, o Estado Nacional mesmo, representa alguns grupos em conflitos e que se não tiver uma pressão específica desses movimentos sociais, ele não vai fazer algumas ações, né, efetivas como creche, como salário, como representação social muito básica. Então, é o que eu disse. A gente conseguiu algumas coisas, né, enquanto movimento social e em governos que não por acaso estavam vinculados à esquerda, que teriam talvez um discurso maior com os movimentos, né? E isso pode ser visto, né, enquanto política nacional com maior abrangência a partir de 2003. Então, só em 2003 o Brasil começa a ter políticas nacionais mais voltadas para mulheres institucionalmente. 2003, o movimento está aí há 70 anos, né, de uma forma mais explosiva. Então, a gente tem realmente algumas lutas, mas essas lutas elas não são nem o começo de um processo inteiro que a gente ainda tem todos os dias para fazer. Mas eu queria até acrescentar uma coisa que você está dizendo, que para mim, como gestora pública, a participação no movimento feminista ele é super importante na cobrança dos direitos. Eu penso que a sociedade organizada, isso é uma linha de orientação dentro da Secretaria, a sociedade civil organizada, ela representa muito para a gente, porque o gestor ele tem uma visão. Se ele não conhece a demanda daquele município, da localidade que ele está gerindo, né, pouco soma na questão da funcionalidade da política pública. Eu penso, e aí a gente até vê bem isso nas questões, quando é dessa discussão sobre política pública, não é repassar para a sociedade a responsabilidade, mas eu, enquanto gestora pública, o que eu preciso fazer? Eu impor alguma coisa que eu penso, que foi construída dentro de um ambiente burocrático, ou eu ir lá na sociedade e perguntar o que é que realmente vocês precisam. Já vista a questão da unidade móvel. Nós temos uma unidade móvel que até foi bom que a entrevistada falou, Clara Schaff, né? Ela falou sobre a questão da mulher do campo de pouco acesso. Houve a Marcha das Margaridas, se não me falha a memória, em 2012, tiveram uma audiência com a presidente Dilma construiu essas unidades móveis. Do Estado de Goiás foi o segundo a receber, e nós já estamos, desde outubro do ano passado, que a gente está visitando zonas rurais. Por quê? Porque a gente sabe que a agressão, infelizmente a agressão ela não tem classe social, não tem nível de instrução, ela está ligada à identidade de gênero e ela afeta qualquer classe, qualquer segmento social. E qual é a função dessas unidades? É visitar essas zonas realmente onde não há acesso de informação, de serviços públicos e transportar não só fisicamente essas mulheres, mas a reivindicação delas aos pontos de gestão, principalmente nos municípios. Então, eu penso assim, se a sociedade organizada, ela se manifesta, ela cobra, né? O Estado tem que se mexer, o Estado tem que sair da área de conforto dele e atender a demanda, que é o que está acontecendo já. Falando um pouquinho mais de políticas públicas, a gente tem visto na América Latina, em alguns países como o Uruguai, vários avanços em relação à saúde da mulher, a questão da aprovação da lei do aborto. E no Brasil você vê em alguns pontos até alguns retrocessos, como eu poderia dizer, uma penalização da mulher que opta por esse método, mesmo sendo garantido por lei. Como é que vocês entendem o Brasil nesse contexto? Ele ainda é muito retrógrado, ele ainda precisa avançar? Na verdade, o Brasil ele avança e recua, foi bem o que ela falou. Olha só, nós temos uma Secretaria de Política para as Mulheres que tem a gerência da diversidade. Nós trabalhamos com a população LGBT, né? Estou falando de mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres transexuais e travestis. A gente tem, o que acontece dentro do Congresso? Nós temos uma bancada conservadora, vinculada a movimentos religiosos, que impede o avanço. Nós temos um crescimento verificado no orçamento de aproximadamente 900% em dotação para serem aplicados nos estados. Quando chega no Congresso, isso é barrado. A questão do aborto, nós progredimos na questão do anencéfalo e da questão do estupro. Aí vem de novo o processo de moral, que é um processo moral equivocado e hipócrita, né?
E o que acontece com a gente? De novo, retrocedemos, demos um passo atrás. Ou seja, não há só o interesse do Estado central ou do Executivo. A gente também tem que botar em discussão a questão do próprio andamento do Congresso, dos próprios representantes do povo. O que, afinal, que eles querem? Lismênia, teria algo para contribuir? É um problema do Congresso, porque é um problema social também, né? Porque aí a gente volta ao problema do ódio às mulheres, dos processos de inferiorização, porque assim, o aborto, ele é uma política pública básica de saúde do corpo, dos direitos reprodutivos. Então, é uma questão muito básica para a gente só virar e deixar com que essas mulheres morram e dizer que o problema é delas, enquanto a violência obstétrica, inclusive, como a gente trata a maternidade no Brasil, então, a gente não trata das melhores formas. O problema não é as mulheres abortarem, o problema é as mulheres terem filhos e o controle corporal do Estado sobre você poder gerar filhos ou não, né? Porque, como eu estava dizendo, a maternidade no Brasil ainda é uma das causas de maior morte de mulheres. A violência obstétrica ela é impressionante, de mulheres que tiveram dor enquanto parto e aquela dor não foi entendida enquanto dor, de aguenta aí, você é forte ou é normal, você tem que aguentar mesmo, ou foram xingadas, ou mesmo o simples fato de no Brasil a gente ter mais crianças com cesarianas do que com parto normal, quando o parto normal ele é indicado na maior parte dos casos. E no Brasil a gente tem que ter mais de 80% cesariana, que é uma cirurgia extremamente violenta e agressiva ao corpo, que não tem participação da família. Então, mesmo com as políticas para quem está tudo certo, quem obedece o Estado e tem, então, essas crianças, não está tudo certo. No atendimento, por exemplo, que é um atendimento de violência. Quanto mais ao aborto. Então, o aborto, ele bate de frente com o processo de laicidade do Estado, né? Que é esse Estado que ele, ainda que se diga laico, ele não faz essas políticas no fim das contas, né? Porque tem todo esse processo de moralização e de infantilização. Porque é como se você tivesse uma tutela estatal. Você não tem o direito de decisão sobre o seu próprio corpo, né? E aí a discussão fica moralizada em função de quem mata crianças ou não mata crianças, quando a gente sabe que a discussão é pró ou não escolha, que tem a ver com o processo de demanda, de saber da própria vida, do que você vai conseguir gerir ou não. Então, o aborto, ele é um dos principais temas sobre representação social e cidadania que as mulheres ainda não têm. E olha a problemática, né? Pensa-se no feto como um cidadão e a mulher, ela não é uma cidadã de segunda classe. Ela não tem direito, porque se o feto é um cidadão, ela é o quê? Ela é meramente um receptáculo. É verdade. Bom, a gente continua com esse debate no próximo bloco.